Olá, meu querido irmão e minha querida irmã. É uma grande alegria ter a sua companhia neste momento para o estudo da Palavra de Deus. Vamos estudar a lição número 4 da Escola Sabatina, a Bíblia, a fonte autoritativa de nossa teologia. Eu convido você para fazermos uma oração pedindo a orientação de Deus para este momento de estudo da Palavra de Deus, ok? Então vamos orar. Obrigado, nosso Deus, por este momento especial de estudo da Palavra de Deus. Rogamos a Tua direção, sabedoria, entendimento para compreender e também para viver a Tua vontade. Isso nós pedimos e já agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Antes de iniciar o nosso estudo propriamente dito, quero lembrá-lo que é muito importante você ter a sua Bíblia e a sua lição e estudá-las diariamente. Isso lhe trará muito conhecimento bíblico, conhecimento teológico e permitirá que você possa ensinar a Bíblia a outras pessoas. No estudo de hoje, eu quero tratar de alguns tópicos importantes. O primeiro, 6 razões pelas quais os cristãos usam a Bíblia. Número 2, os cristãos e experiência. Número 3, como Deus lidou com a cultura. E finalmente, quero falar um pouco sobre fé e razão na perspectiva bíblica. Então comecemos com o primeiro tema, 6 razões ou motivações pelas quais nós cristãos usamos a Bíblia. Certamente, amigos, este é um campo bastante subjetivo, mas vale a pena uma reflexão neste sentido, na tentativa de mapear algumas das mais representativas razões ou motivações que impulsam os cristãos a usarem a palavra de Deus. Em primeiro lugar, nós cristãos usamos a Bíblia para obter informação e compreensão. Da perspectiva da teologia e de teólogos cristãos, a Bíblia é a revelação especial que não está disponível em nenhuma outra fonte. Como documento fundamental da fé cristã, a Bíblia funciona como a fonte primária de dados ou informações específicos. Em segundo lugar, usamos a Bíblia para adoração. A Bíblia é usada tanto na adoração individual como na adoração corporativa. No uso pessoal, ela direciona os leitores ao louvor, à adoração, à confissão dos pecados e a orações de agradecimentos. Em resposta ao Deus revelado nas páginas da Bíblia, nós cristãos procuramos conformar as nossas dimensões, ou as dimensões da nossa vida, à vontade de Deus que está expressa aqui no texto. A Escritura proporciona inspiração, proporciona desafio, gera experiências religiosas, fornece esperança, fornece sustento, enfim. A Bíblia é o meio para a adoração individual. Deus nos fala através de sua palavra viva e ativa, e nós, como parte do seu povo, respondemos com adoração. Na adoração corporativa, a igreja deve procurar praticar comunitariamente a aproximação e o louvor a Deus, baseado no princípio estabelecido, por exemplo, pelo apóstolo Pedro, que é um eco de conceitos do Antigo Testamento. Eu estou me referindo à primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10. Você pode me acompanhar. Diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Eu li a primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10. Você pode contrastar isso que acabamos de ler com Êxodo 19, 5 e 6 e Oséias, capítulo 2, versículo 23. Nós usamos a Bíblia para formular teologia. O que isso significa? Normalmente, as pessoas se aproximam de um tema bíblico com seus conceitos e preconceitos e, com isso, acabam compreendendo textos e temas de um modo bem particular, atribuindo assim peso e medida singular aos ensinamentos bíblicos, de acordo com seus
próprios paradigmas, sua cosmovisão e suas convicções. Por causa disso, é necessário que cada geração revise sua compreensão e formulação teológica. Não porque a Bíblia mude, mas porque a compreensão nossa pode mudar em função da influência que a cultura exerce sobre nós. Em quarto lugar, usamos a Bíblia para pregar. Após uma acurada interpretação, o próximo passo é a proclamação da mensagem de Deus. Como afirma o teólogo Osborne, o processo hermenêutico culmina não no resultado da exegese, centrado no significado original do texto, mas no processo homilético, centrado no significado da palavra para a vida do cristão hoje. Obviamente, a pregação não é o processo culminante do estudo da palavra, mas é um aspecto fundamental da vida da igreja e que deve ser sustentada nos ensinamentos claros da palavra de Deus. Em quinto lugar, amigos, usamos a Bíblia para ensinar. Embora o ensino não seja uma pregação, toda forma de pregação é uma maneira de ensinar. Isto mostra a proximidade entre o item anterior e este. Deveríamos olhar para a Bíblia, irmãos, como uma espécie de manual do cristão, a partir do qual nós possamos obter um parâmetro de vida. Mas também é o nosso livro-texto, enquanto professores que espalham as notícias do reino de Deus. E finalmente, em sexto lugar, usamos a Bíblia para prover cuidado pastoral. Jesus Cristo afirma em João capítulo 16, versículo 33, João 16, 33, ele diz o seguinte, escuta: no mundo passais por aflições. No mundo passais por aflições. Neste aspecto, irmãos, a Bíblia tem oferecido cuidado e guia em tempos de necessidade, porque todos nós passamos por aflições. Na Escritura, o povo de Deus pode descobrir um pai compreensivo que se importa com seus filhos e filhas. Isso é demonstrado nos ensinamentos sobre o amor e as provisões divinas, nas histórias de homens e mulheres de fé, bem como nas canções de conforto ou orações por libertação que temos aqui ao longo do texto bíblico. É verdade que a Bíblia não apresenta exatamente a situação ou dilema que encontramos hoje, mas ensina valores e princípios que promovem conforto e cura, ao mesmo tempo em que dão orientações e esperanças. E quando eu digo que a Bíblia não apresenta instruções para temas atuais, eu estou dizendo o seguinte: a Bíblia não vai dizer, por exemplo, o que fazer diante de uma pessoa que está passando por momentos de tensão devido a um problema econômico. Você não tem uma orientação específica em relação a temas específicos. O que fazer para orientar uma pessoa que está passando pelo desafio de uso de drogas, por exemplo? Não, você não tem temas específicos, você tem princípios gerais. Você tem orientações gerais, você tem orientações que vão ao fundamento da necessidade humana, que é a ausência de Deus, que é falta de esperança, que é necessidade de confiança. Nisso, a Bíblia é atemporal e ela fala para as pessoas em todas as gerações e em todos os momentos e circunstâncias. Essa é a preciosidade da palavra de Deus e é por isso que nós precisamos tanto da Bíblia em nossa vida. Vamos ao segundo ponto da nossa lição, que se refere aos cristãos e à experiência. De que modo os cristãos devem considerar as experiências? Afinal, elas fazem parte da existência humana. Todos nós experimentamos ou vivemos uma vida de experiência, de prática todos os dias. Neste ponto, eu quero me referir a algumas ideias interessantes apresentadas pelo Dr. Alberto Tim. Ele sugere 4 diferentes maneiras pelas quais os cristãos consideram a experiência. Alguns acham que as Escrituras devem dominar a experiência. Entretanto, tão significativas quanto as doutrinas bíblicas possam ser em nossa vida, a verdadeira religião é muito mais do que apenas convicções intelectuais. Ela significa uma conversão espiritual que opera de dentro para fora da pessoa.
de modo que a pessoa se torna uma nova criação. Nem o racionalismo, nem o ativismo social podem gerar tal experiência salvífica. Em segundo lugar, outras pessoas acham que a experiência deve dominar as Escrituras. E neste sentido, a teologia do encontro tem total validade. Afinal, ter uma experiência de relacionamento pessoal com Deus é mais importante, diz essa teologia, que saber a respeito dele. Você concorda com isso? Você acha que ter uma experiência de relacionamento pessoal com Deus é mais importante que saber a respeito de Deus? É claro que não. As duas coisas são importantes. Mas a minha experiência não deve dominar o texto bíblico, porque a minha experiência é pessoal, a minha experiência é emocional. E nem sempre as emoções estão certas, porque o coração, diz a Bíblia, é enganoso. Em terceiro lugar, outras pessoas igualam a experiência com a Escritura. E um exemplo clássico disto é o assim chamado quadrilátero wesleyano, no qual Escrituras, tradição, razão e experiência são colocados no mesmo nível de autoridade. Qualquer tentativa para elevar a experiência ao mesmo nível das Escrituras cria uma certa espécie de lealdade dividida, na qual, algumas vezes, as Escrituras dominam a experiência e outras vezes a experiência toma lugar das Escrituras. Você pode estar se perguntando, mas, pastor Adolfo, percebi que essas três opções que você mencionou têm seus desafios, são problemáticas. E qual é a melhor postura em relação à experiência? Bom, de acordo com a ideia ou a proposta do pastor Alberto Tim, e eu penso que essa é a postura bíblica, a melhor proposta é ter a Escritura mediando a experiência. O que significa isso? A Bíblia declara claramente que nossa experiência salvífica com Deus deve ser instruída e mediada pela palavra escrita de Deus. No livro dos Salmos, a palavra de Deus é metaforicamente chamada de uma lâmpada para os nossos pés e uma luz para o nosso caminho. Salmo 119 e 105. Cristo declarou que seus seguidores deveriam viver de toda palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4,4. Paulo, na carta aos Romanos, explica algo essencial. Eu quero ler esse texto com vocês. Romanos capítulo 10, versículos 13 a 15. Romanos capítulo 10, versículos 13 a 15. Romanos 10, 13 a 15. Diz assim: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de que não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Texto maravilhoso, né? Esses e outros convites bíblicos para viver fielmente pela palavra de Deus implicam que a palavra precede a experiência. O que está no texto vem antes daquilo que eu sou capaz de vivenciar. Por isso podemos afirmar que a Escritura deve mediar, explicar a minha experiência como filho e filha de Deus. Vamos entrar para o nosso terceiro tema da nossa abordagem da lição número 4. Como Deus lidou com a cultura? Irmãos, um estudo das práticas do Antigo Oriente Próximo e sua possível relação com o texto bíblico sugere que no Velho Testamento, no Antigo Testamento, Deus lidou de diferentes maneiras com práticas pagãs antigas, com as culturas antigas. E eu queria fazer um resumo disso. Em primeiro lugar, nós vemos um aspecto de rejeição e condenação de ideias pagãs. O que significa isso? Que Deus rejeitou diversas práticas do Antigo Oriente Próximo porque eram totalmente incompatíveis com o seu caráter, com a sua vontade para com o seu povo. Quer ver um exemplo? Consultar o espírito dos mortos. Esse era um ato religioso comum que Deus rejeitou.
Vamos conferir? Deuteronômio capítulo 18, versículos 10 e 11. Deuteronômio capítulo 18, versículos 10 e 11. Observe, no meio de uma cultura que consultava os mortos, qual a orientação de Deus a esse respeito. Deuteronômio capítulo 18, versículos 10 e 11. Que não existe entre vocês ninguém que queime o seu filho ou a sua filha em sacrifício, nem que seja adivinho, prognosticador, agoureiro, feiticeiro, encantador, necromante, praticante de magia, ou alguém que consulte os mortos. Percebe? Isso é uma prática comum naquela região. Deus proibiu terminantemente. Não é só isso não. Ele também condenou o sacrifício de crianças, algo que era comum naquela época. Você pode ler em Levítico capítulo 20, versículo 1. Um segundo ponto fundamental é que nós percebemos polêmicas contra ideias pagãs. Às vezes, Deus usava os profetas para se engajarem em ataques polêmicos contra algumas das práticas e crenças religiosas de seus vizinhos. Deus deu uma ordem específica, por exemplo, contra a adoração de imagens. Mas ele também empregou um tom forte, um tom polêmico, a fim de demonstrar o absurdo de adorar ídolos. Querem ver? Isaías capítulo 45, versículos 6 e 7. Isaías capítulo 45, versículos 6 e 7. Observem o tom de Deus ao tratar deste tema. Isaías 45, 6 e 7. Para que se saiba, desde o nascente do sol até o poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Isaías 45, versículo 6. E no verso 5 ele enfatiza, eu sou o Senhor e não há outro. Além de mim não há Deus. Eu o cingirei, mesmo que você não me conheça. Oséias, o profeta Oséias, entrou em uma polêmica contra rituais cananitas de fertilidade. De acordo com ele, era Deus e não Baal que, por causa do concerto de amor, enviava a chuva, fertilizava a terra e abençoava o seu povo. Você pode conferir isso em Oséias capítulo 2, versículos 5 e 8. Irmãos, não era necessário que os israelitas realizassem ritos de fertilidade para que o Senhor abençoasse a terra, os animais e o seu povo. Não. Deus era responsável por isso e ele deixou muito clara essa ideia, esse conceito, através dos seus profetas. Um terceiro aspecto que nós observamos em relação à cultura é sobre a adaptação de práticas sociais. Algumas vezes, Deus assumia aquilo que não era israelita e adaptava à teocracia. Um bom exemplo disso é o sistema monárquico. No Egito, o rei era considerado divino e na maior parte do Antigo Oriente Próximo, ele era colocado muito próximo do divino ou divinizado após a morte. Em Israel, o rei era o servo do Senhor, um vassalo de Jeová, que era o verdadeiro Deus de Israel. Em outros casos, Deus tolerava algumas práticas sociais ruins, mas através da legislação as adaptava à vida do concerto, tornando-as mais humanas. Por exemplo, Deus não eliminou a escravidão de vez, mas ele mudou completamente a maneira como os amos deveriam cuidar das pessoas que estavam sob sua responsabilidade. Outro aspecto, em relação à poligamia, Deus não eliminou, esse era um problema cultural imenso. Deus não eliminou totalmente, de vez, mas ele aplicou direcionamentos claros e estabeleceu leis claras para que o seu nome fosse glorificado. Deus não arrancou Israel totalmente de seu ambiente cultural do antigo Oriente Próximo. Mas, irmãos,
Deus estabeleceu leis e diretrizes muito diferentes daquelas que eram praticadas pelas culturas pagãs, mesmo em temas que continuaram por um pouco de tempo, como o caso que eu mencionei da poligamia e da escravidão. Em quarto lugar, nós observamos nesse tema cultural incorporações de diferentes materiais e técnicas literárias. Um estudo de materiais legais encontrados no Antigo Testamento sugere que Deus colocou algumas práticas legais do Antigo Oriente Próximo que eram compatíveis com os valores e princípios do concerto que ele havia estabelecido. Por exemplo, no livro de Provérbios temos uma coleção de dizeres sábios de um autor que pode não ter sido um israelita. No entanto, o escritor bíblico, sob a inspiração do Espírito, incorporou-os no livro. E você pode ler isso em Provérbios capítulo 30, versículos 1 a 33 e o 31, versículos 1 ao 9. Técnicas e formas literárias usadas na literatura cananita também foram usadas pelos profetas para comunicar a mensagem que o Senhor dava a eles. Em tudo isto, irmãos, o que nós observamos é o seguinte: Deus não se deixa comandar pela cultura e Deus não permite que o seu povo entre em cheio na cultura dominante, mas Ele domina a cultura e, se necessário, adapta alguns bons aspectos dela para a vivência do seu povo. Irmãos, ainda neste tema da cultura, vamos refletir em algo muito importante. Num instante, o rei Davi se transformou num assassino quando Uzá foi fulminado por sua ousadia em tocar a arca. E tudo começou com uma aparentemente ingênua ação: colocar a arca num carro em vez de colocá-la nos ombros dos levitas. Você pode ler esse relato completo em 2 Samuel capítulo 6. Eu gostaria que você pensasse no seguinte: o entusiasmo e pragmatismo de Davi o levaram ao erro e ao pecado. Mas observe, a ação de Davi não foi original, porque os israelitas haviam transportado a arca num carro. Isso está escrito em 1 Samuel capítulo 6, versículos 7 e 8. Portanto, Davi imitou uma cultura que já existia. E ao imitar a cultura, Davi fracassou. Este episódio nos lembra que a obediência à palavra é muito mais importante que o entusiasmo e o pragmatismo e a cultura. A obediência ao que Deus diz está acima de tudo isso. Alguns podem dizer: mas pastor Adolfo, todo mundo está fazendo assim. As igrejas estão fazendo desse jeito. As pessoas gostam disso. Os estudos mostram que... Amigos, em termos de princípios de uma vida correta diante de Deus, esqueça a cultura. Esqueça as tendências sociológicas, antropológicas. Esqueça o pensamento dominante. Esqueçamos o que dizem os especialistas. Porque se eles disserem e praticarem diferente da palavra, esqueçamos. Os nossos princípios de vida devem seguir a Escritura. Por favor, pense nisso com carinho. Vamos ao ponto final da nossa lição, que é a fé e a razão na perspectiva bíblica. Especificamente no Novo Testamento, o ensino bíblico que diz respeito à fé e razão pode ser resumido em algumas proposições e eu quero estudá-las brevemente com vocês. Em primeiro lugar, o Espírito Santo desperta a fé e ilumina a razão. Irmãos, se não fosse a persistente influência do Espírito Santo na consciência humana, ninguém jamais se tornaria um cristão. Em nossa condição natural, não possuímos disposição para buscar a Deus. Duvida disso? Veja lá em Romanos capítulo 3, versículos 10 e 11. Romanos capítulo 3, versículos 10 e 11. Como está escrito: não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram, diz o verso 12.
Portanto, nós não temos condição natural de reconhecer a nossa necessidade emergente, urgente da graça de Deus. Nós não temos condições naturais de compreender as coisas espirituais, diz 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Irmãos, é somente pela influência do Espírito Santo que somos levados a aceitar, crer e confiar em Deus. Após esta miraculosa transformação, o Espírito Santo nos ensina, nos guia à compreensão de toda a verdade, habilitando-nos a discernir entre a verdade e o erro. Em segundo lugar, irmãos, a fé deve ser desenvolvida e praticada durante toda a nossa vida. Irmãos, cada ser humano recebe uma medida de fé, isto é, a capacidade básica de confiar em Deus. Cada ser humano é encorajado a crescer mais e mais em fé, diz 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3. E nesse sentido, o pedido insistente dos discípulos deveria ser o nosso pedido. E qual que foi o pedido deles? Vamos lê-lo. Lucas capítulo 17, versículo 5. Lucas 17, versículo 5. Olha qual foi o pedido deles. Aumenta nossa fé. Aumenta nossa fé durante toda a nossa existência. A nossa fé precisa se desenvolver constantemente. Um terceiro ponto, irmãos, é que Deus valoriza e apela à razão humana. Embora os argumentos de Deus sejam infinitamente superiores aos nossos, Isaías 55 diz isso, Ele escolheu comunicar-se inteligentemente com a raça humana, revelando a si mesmo através das Escrituras, através de Jesus Cristo, que chamou a si mesmo de a verdade. João capítulo 14, versículo 6. E através da natureza ele também se revela, Salmo 19, 1. Deus quer arrazoar conosco. Isaías 1, 18. Vamos conferir? Isaías capítulo 1, versículo 18. É isso que diz a palavra de Deus. Ele quer arrazoar conosco. Venham, pois, e vamos discutir a questão. Ainda que os pecados de vocês sejam como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã. Deus quer arrazoar conosco. Deus quer discutir a questão conosco. Jesus frequentemente envolvia seus ouvintes em diálogos, em reflexões, incentivando-os a uma resposta consciente. A sua conversa com Nicodemos é um exemplo disso, João capítulo 3. A sua conversa com a mulher samaritana, um diálogo, João capítulo 4. Os crentes de Bereia foram elogiados. Por quê? Por examinar as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram desse jeito, eram de fato assim. Confira esse texto lá em Atos capítulo 17, versículo 11. Em quarto lugar, irmãos, Deus nos provê suficiente evidência para crer e confiar nele. O observador imparcial pode reconhecer no universo natural o poder criador e mantenedor. Isaías 40, 26. Suas qualidades invisíveis, seu poder e natureza eternos têm sido claramente visíveis, compreendidos por intermédio das coisas que ele fez, diz o texto. Aqueles que, a despeito das evidências, negam sua existência e poder criador, são indesculpáveis. Uau! Esse texto é sério. Vamos ler Romanos capítulo 1, versículo 20. Esse texto é sério. Romanos capítulo 1, versículo 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder, a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Entretanto, quando Tomé expressou dúvidas
sobre a realidade da ressurreição, Cristo lhe deu uma evidência física e o desafiou. Tomé, não seja incrédulo, seja crente. Você pode ler sobre isso em João capítulo 20, versículos 27 a 29. Em quinto lugar, irmãos, Deus provê claras orientações para a vida, mas Ele aceita as escolhas que nós fazemos. No jardim do Éden, Deus deu a Adão e Eva livre-arbítrio para obedecê-lo ou não, e os advertiu quanto às tristes consequências de sua desobediência. Gênesis 2, 16 e 17. Falando por intermédio de Moisés, Deus reiterou as opções. Quais são essas opções? Eu queria que você me acompanhasse nesse texto extraordinário que está em Deuteronômio capítulo 30, versículos 15 e 19. Deuteronômio 30, 15 e 19. Vamos ler? Vê o que proponho hoje, a vida e o bem, a morte e o mal. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e tua descendência. Os apelos de Deus à consciência humana são perfeitamente afáveis, bonitos. E há um texto extraordinário sobre isso em Apocalipse 3, 20. Apocalipse 3, 20. Eu queria que você lesse esse texto comigo. Apocalipse 3, 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Em sexto lugar, irmãos, fé e razão trabalham juntas na vida e no testemunho do cristão. Paulo afirma que a aceitação de Jesus como Salvador depende de um entendimento racional do Evangelho, de um entendimento que é operado pela razão. Ele diz que a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Confira esse texto lá em Romanos 10, capítulo 10, versículo 17. Os cristãos devem estar sempre preparados para responder a todo aquele que lhe pedir razão da esperança que há nele. 1 Pedro capítulo 3, versículo 15. E veja que nesse texto, apologia em grego, né? Defesa, justificação, e razão, que a outra palavra que aparece, logon em grego, significa uma palavra, uma explicação. Ou seja, Pedro está encorajando que nós apresentemos o nosso testemunho como defesa e que nós expliquemos. Não basta o discurso, tem que haver argumentação, explicação clara. Irmãos, a fé cristã é uma fé inteligente. É uma fé que justifica, é uma fé que explica adequadamente. Pedro também encoraja os cristãos assim, com toda a diligência, diz ele, associai com a fé a virtude e com a virtude o conhecimento. Você pode conferir isso em 2 Pedro, capítulo 1, versículos 5 e 6. Irmãos, indo para a conclusão do estudo de hoje, o que eu posso dizer? Como cristãos, recebemos todo tipo de influência e nossa teologia também é influenciada. Por isso, devemos estar atentos. A prioridade dada a qualquer fonte ou combinação de fontes tem influência relevante em nossa teologia. Em última análise, essas coisas determinarão a direção de todo o nosso raciocínio teológico. Nas igrejas católicas e ortodoxas, a tradição costuma desempenhar um papel importante e decisivo. Nas igrejas carismáticas e pentecostais, a experiência geralmente é creditada como autoridade final. Na teologia liberal, a razão humana com frequência assume a última palavra para decidir o que é aceitável ou não. Além disso, toda igreja é impactada em algum nível pela cultura local e nenhuma igreja existe sem a Bíblia, nenhuma. É importante, irmãos, estar cientes de todas essas influências e entender a contribuição positiva que cada fonte tem em nossa fé.
mas também é essencial ver claramente as limitações delas. Eis a pergunta decisiva: a que fonte concedemos autoridade suprema e final em matéria de fé e prática? Irmãos queridos, em matéria de fé religiosa, nenhuma autoridade, seja concílios, pais da igreja, pastores, reis, teólogos, eruditos, nenhuma autoridade deve governar a nossa consciência. Nenhuma. O conselho das pessoas, as pesquisas dos especialistas e os ditames da cultura jamais devem substituir as prescrições da palavra de Deus. Irmãos, nós cremos no assim diz o Senhor e não no assim diz o doutor. Por isso, não importa quem está falando, a titulação da pessoa, é doutor em teologia, é doutor em não sei o quê, não interessa. Se o que ele está dizendo não condiz com a palavra de Deus, ele está errado. Fiquemos com a Sagrada Escritura sempre. Irmão querido, que o Senhor Todo-Poderoso abençoe você, a sua família, no estudo diário da lição da Escola Sabatina, no estudo da Bíblia, porque estudando a lição nós estudamos a Bíblia, e que nós possamos seguir as orientações, os preceitos e os mandamentos da Palavra de Deus. Que o nosso Senhor abençoe a todos nós.